da elaboração e apresentação das contas. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de iniciarmos, peço por gentileza que nos ajude se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe com todos aqueles que tenham interesse pelos assuntos aqui abordados. E não esqueça de deixar o seu like, ok? Vamos lá, sem perca de tempo. É impossível falar sobre elaboração e apresentação das contas se não falarmos também da gestão financeira. Antes mesmo do início da sua campanha eleitoral, tem que estar muito bem definido quem vai ser o responsável pela gestão financeira da sua campanha eleitoral. No vídeo anterior, orientei a leitura urgente do artigo 53 a 61, devido a muitos já estarem na fase de arrecadação e aplicação de recursos, pela relevância também de legitimar os fatos na campanha eleitoral através de documentos que comprovem tanto a legalidade da arrecadação de recursos quanto da realização de gastos para a concretização da elaboração das contas e envio destas à Justiça Eleitoral nos prazos legais. Eu peço sua atenção aqui para o seguinte: para que se tenha informações úteis e confiáveis na elaboração das contas parciais e finais, é imprescindível que o contador já esteja atuando antes mesmo do início da campanha eleitoral, devendo ser o principal interessado em exigir a máxima aplicação prática dos dispositivos legais, até porque, projeta valores para a idealização do planejamento, realiza toda a execução com transparência. O que é toda essa execução com transparência? O contador é responsável por fazer o registro contábil. O que é esse registro contábil? Registra todas as entradas e saídas, sejam recursos financeiros ou gastos financeiros, ou seja, por bens estimáveis ou não. O contador também deve estar apto a responder às possíveis diligências e permanecerá até o término das demandas judiciais. Conforme o artigo 45, parágrafos 1º e 2º, o candidato é solidariamente responsável com a pessoa designada por ele para a administração financeira de sua campanha e ainda com o profissional de contabilidade. Em muitos casos, o contador é responsável pela administração financeira da campanha dos candidatos. Em outros casos, o candidato acha por bem designar uma outra pessoa para que faça a administração financeira da sua campanha eleitoral. Uma vez que isso aconteça, esse administrador financeiro, juntamente com o contador, devem estar afinados, ou seja, tem que estar em consonância com o propósito ali planejado. Sendo assim, o contador e o administrador financeiro da campanha, quando for o caso, é peça fundamental na orientação e desenvolvimento das atividades de gestão financeira. É necessário que se contrate profissionais capacitados. Vamos lá falar um pouquinho de gestão financeira, aqui no item 2. Vamos entender primeiro o que é administração, utilizando o conceito de Antônio Maximiano. Administrar é o processo de tomar, realizar e alcançar ações que utilizam recursos para alcançar objetivos. É a forma como são administradas que torna as organizações mais ou menos capazes de utilizar corretamente seus recursos para atingir os objetivos corretos. No nosso caso, tenhamos sucesso em todo o processo de campanha eleitoral, desde o seu início até o fim, que é a conclusão
e aprovação das contas eleitorais. Conforme ensinamentos de Giovanna Carranza, as principais funções administrativas são planejar, que é definir objetivos e metas, analisar, estabelecer estratégias, prever, programar, reduzir incertezas. Temos também organizar. O que significa organizar? Distribuir, atribuir, empregar, alocar recursos financeiros, materiais, ambientais, humanos e tecnológicos. Outra função, que é dirigir, significa coordenar, liderar, comunicar e motivar as pessoas. Aqui eu estou mencionando algumas características de cada função administrativa. Temos aqui também a função controlar, que significa registrar, mensurar e avaliar. Temos a função execução, que é a etapa em que aquilo que foi planejado é realizado. Feito essas explanações, podemos dizer que compreende a gestão financeira, um conjunto de procedimentos e ações administrativas englobando o orçamento de campanha, os limites de gasto, a escrituração das receitas e despesas e o controle destas, o registro contábil, identificação e qualificação da origem das receitas ou o RONE, a legalidade e aplicação dos recursos, controlar as entradas e saídas, ou seja, o fluxo de caixa, tudo aquilo que envolve as atividades de campanha eleitoral, conforme previsto na legislação. A ideia aqui é fazer esse pequeno esboço sobre o que envolve a gestão financeira de campanha. Cabe ressaltar que no livro de contabilidade eleitoral, primeira edição 2020, há um capítulo dedicado à gestão financeira. Portanto, não perca tempo e baixe agora esse livro. O link está na descrição deste vídeo. Então, resumindo, é preciso ter conhecimento em planejamento, organização, direção, controle e execução referente à gestão financeira de campanha eleitoral, a fim de atender à legislação, ao que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. Portanto, gestão financeira, planejamento de campanha eleitoral não é mais para amadores. É preciso se profissionalizar. A legislação ela é extensa e complexa. Continuando, temos o item 3, o que é importante saber para a elaboração e apresentação das contas eleitorais. Primeiramente, você deve estar familiarizado com a Resolução 23.607. Por quê? Porque a Resolução 23.607 dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. É imprescindível, então, que você conheça esta resolução e esteja bem familiarizado com seus dispositivos legais. Por exemplo, o artigo 4º trata do limite de gastos. Qual a importância de saber isso? Saber que há um limite global de gastos para o cargo e localidade que irá concorrer. Se caso ainda não fez, faça o planejamento urgente com base neste valor. Temos também o artigo 15 a 21, que vai tratar das origens dos recursos. E qual a importância disso? Saber quais fontes de recursos são permitidas e criar estratégias de arrecadação. Temos também o artigo 18, que trata da aplicação dos recursos, e você deve observar as regras de aplicações, compreender a finalidade de cada conta específica,
formas legais de operações ou transações financeiras nas contas, identificação do doador e fornecedor, entre outras. Temos também o artigo 31, conforme já tratado em vídeos anteriores, que trata das fontes vedadas, onde você não pode utilizar esse tipo de recurso e também deve observar as regras de devolução. Temos também o artigo 50, que trata das sobras de campanha. O candidato precisa entender que as sobras de campanha não pertencem a ele. Saber para quem vai as sobras de acordo com a fonte de recurso. Tem também o artigo 57, que fala da comprovação da arrecadação de recursos e da realização de gastos, ou seja, suas formas de comprovação aceita pela legislação. Temos também o artigo 8º, que trata da abertura da conta bancária específica doações para a campanha. No caso da conta doações para a campanha, temos já vídeo gravado aqui no canal que fala especificamente da obrigatoriedade da abertura desta conta por candidatos e partidos políticos, independentemente de haver movimentação ou não. Tem também a questão da conta do fundo partidário, o fundo especial de financiamento de campanha, que só será aberta se for receber recursos do tipo. Você deve também compreender as diferenças entre as contas específicas e quais recursos transitarão por elas. Ou seja, você não pode fazer transferência da conta Fundo Especial de Financiamento de Campanha para fundo partidário, de fundo partidário você fazer transferência para doações para a campanha. Cada uma tem uma finalidade e os recursos e os gastos devem ser transitados exclusivamente pelaquela conta específica. Não pode fazer mistura, fazer bagunça de contas, pega dinheiro de uma conta, transfere para outra. Não pode. Observar cada regra atinente a essas contas. Temos tantos outros pontos importantíssimos que você precisa saber e compreender a respeito da resolução 23.607 de 2019. Por isso, você deve estar familiarizado com a resolução 23.607, é muito importante. Avançando, item 4. Neste item 4, eu quero enfatizar o prazo de 72 horas para o envio dos dados sobre recursos financeiros recebidos. Porém, antes de ler, eu quero sanar algumas dúvidas que eu tenho visto em muitos grupos aí de WhatsApp, tanto por parte do partido quanto por parte do candidato, dos gestores financeiros e contadores. Vamos ler aqui o que diz a resolução 23.607 no artigo 3º. Preste bem atenção, e a própria resolução responde a dúvida a respeito de quando arrecadar. Artigo 3º da resolução 23.607. A arrecadação de recursos para a campanha eleitoral de qualquer natureza, preste atenção, qualquer natureza, deverá observar os seguintes pré-requisitos. Para candidatos, tem que ter requerimento do registro de candidatura, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, já tem que ter efetuado a abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha e emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no artigo 7º. Essa emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no artigo 7º, vai tratar da instalação do sistema de prestação de contas eleitorais para que você possa fazer emissão desses recibos. No caso de partido, o partido deve fazer emissão de recibos no sistema de prestação de contas anual, que é o SPCA. Eu não vou detalhar a respeito disso, ok? Mas é só para você entender. Com a exceção da arrecadação prévia de recursos, conforme já mencionado também em vídeos anteriores, não confunda,
só é permitido arrecadar recursos de campanha cumprido esses requisitos aqui. Então eu vejo que tem muitas perguntas com relação a isso. Leia o artigo e você não vai ter nenhuma dúvida. Você não pode arrecadar recurso se você não tiver cumprido esses requisitos no caso do candidato. Então cumpra esses requisitos, assim você estará apto para arrecadar recursos. Não tente burlar a resolução. É isso que é a minha dica e o meu conselho. Prosseguindo então com a leitura do item 4, conforme o artigo 47, inciso 1 e novo calendário eleitoral, desde 31 de 8 de 2020, após a obtenção do número de registro de CNPJ, de candidato e abertura da conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e instalação, do SPCE para que você possa fazer emissão de recibos eleitorais, conforme o artigo 7º, deverão enviar à Justiça Eleitoral, para fins de divulgação na internet, os dados sobre recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, observado o prazo de 72 horas do recebimento desses recursos. O envio é por meio do sistema de prestação de contas eleitorais. Então, quero chamar sua atenção para este prazo de 72 horas após o recebimento dos recursos financeiros arrecadados para sua campanha eleitoral. Você deve prestar contas em 72 horas à Justiça Eleitoral por meio do quê? Por meio do sistema de prestação de contas eleitorais. Item 5. O artigo 47, parágrafo 4º, alterado pela Resolução 23.624/2020 do TSE e Emenda Constitucional 107/2020, que trata do relatório parcial de 21 a 25 de 10 de 2020. Então, 25 de 10 de 2020 é o último dia para que os partidos políticos e os candidatos enviem à Justiça Eleitoral, por meio de quê? Por meio do sistema de prestação de contas eleitorais, a prestação de contas parcial, dela constando o registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de 10 de 2020, para fins de cumprimento do disposto no artigo 28, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei 9.504 de 97. Após o dia 25 de outubro, essas informações só podem ser retificadas com a apresentação de justificativa que seja aceita pela autoridade judicial, mediante a apresentação de prestação retificadora na forma do artigo 71 da Resolução 23.607 de 2019, que foi alterada pela Emenda Constitucional 107/2020. Nas parciais, é obrigatório a indicação do advogado, artigo 47, parágrafo 1º, inciso 4. As parciais serão autuadas automaticamente no PJE, quando do envio pelo sistema de prestação de contas eleitorais, e são obrigatórias mesmo que não haja arrecadação. Portanto, você vai apresentar as contas parciais mesmo que não tenha arrecadado nada. Item 6, artigo 49. Vamos falar aqui da prestação de conta final, que você tem até o dia 15 de 12 de 2020 para apresentar a prestação de conta final. Então vamos lá. 15 de 12 de 2020, último dia para os candidatos, inclusive a vice e os partidos políticos, encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro e segundo turnos. Item 7. Fiquem atentos às orientações do TRE de sua região
e se inscreva nos canais do YouTube destes tribunais. Praticamente aí eu tenho visto todos os tribunais regionais eleitorais de cada estado no seu canal de YouTube, divulgando informações referente a toda a campanha eleitoral 2020, todas as informações aí que você precisa saber, sanando dúvidas em suas lives. Portanto, se inscreva no canal do TRE de seu estado. Com este vídeo, nós encerramos o estudo dos principais assuntos da Resolução TSE número 23607 de 2019. Sendo assim, espero ter contribuído de alguma forma com um pouco do conhecimento adquirido nesses 3 últimos anos aí de analista de contas da Justiça Eleitoral. Como vocês já sabem, vocês que acompanham o canal, sou servidor público estadual, estou analista de contas da Justiça Eleitoral e também envolvido nas atividades de preparação das eleições 2020. Não esqueça de baixar o livro de Contabilidade Eleitoral 2020, disponível no site do Conselho Federal de Contabilidade. Este livro é de graça e foi escrito por renomados contadores. O link está na descrição deste vídeo. E mais um pedido: compartilhe os assuntos do canal e ajude outras pessoas. Fiquem todos com a paz e bênçãos do nosso soberano Deus.